Olá, sejam todos bem-vindos ao Ciência na Mesa, o podcast do ProEST-PG, o programa de extensão dos projetos de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Jean Júnior e hoje tenho a satisfação de estar aqui com Samira Arruda, professora do Departamento de Física, que desenvolve um projeto bem interessante de videoteca. Samira, é um prazer estar aqui com você, seja bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. Nessa perspectiva de falar sobre a videoteca, é muito importante a gente primeiro falar sobre os objetivos, né, que a gente atinge com isso, porque foi a dissertação do mestrado dela, como também o TCC durante a graduação. Então, Samira, conta pra gente um pouco como é essa questão do desenvolvimento da videoteca, de onde surgiu, como foi esse processo? Ok. A videoteca ela começa justamente na minha graduação, que tem um objetivo justamente de transformar os episódios históricos da ciência dentro do contexto da física em vídeos didáticos que possam ser levados para a sala de aula. Então, nesse primeiro momento, lá na graduação, eu trabalho com um episódio da eletricidade, e aí a gente foca justamente no episódio do Alessandro Volta. E aí a gente vai fazer uma pesquisa historiográfica para elaborar esse episódio e, a partir dessa narrativa, a gente desenvolve o que a gente chama de videoteca. Então, a gente vai tentar buscar elementos que fizeram o desenvolvimento dessa ciência dentro da eletricidade a partir da colaboração de Alessandro Volta e de outras pessoas que apareceram no decorrer dessa história. Esse processo de escolha do tema, como se deu? Foi alguma sugestão? Como surgiu o interesse por essa temática? A temática da eletricidade ela já era um tema que estava sendo discutido dentro do grupo do G100, o qual eu faço parte. E, durante a minha pesquisa, houve o interesse da minha parte de conhecer um pouco mais sobre essa questão. Então, nós tínhamos o objetivo de pegar uma narrativa que já estava pronta, do professor Roberto Martins, lá da USP, e transformar isso em vídeo. No entanto, levando em consideração que a gente deveria se preocupar como que isso ia chegar na sala de aula, então vimos que era necessário fazer alguns ajustes, e aí surgiu a ideia de transformar isso de maneira mais didática no projeto Videoteca. Quando a gente percebe essa realidade onde as pessoas recebem de uma forma que não tão adequada para o entendimento delas, então é que a gente chega nesse entendimento, né, que precisa de uma alteração da forma que elas vão consumir aquilo. E é muito importante, de fato, ter essa percepção enquanto estudante que posteriormente chegou a ser professora, que tinha que ser necessário algo, uma intervenção nesse meio. Como foi o processo de fabricação, digamos assim, desse método que você utilizou? Como foi os desafios enfrentados para transformar isso em algo que chegasse a ser, de fato, utilizável? Então, Jean, quando a gente pensa em fazer essa modificação do que a gente fala, né, de episódio histórico para a sala de aula, a preocupação que a gente tem é levar o material com o mais fiel possível do que a gente pesquisou. No entanto, a gente sabe que alguns termos eles têm uma certa dificuldade do aluno conseguir entender. Então, a gente vai tentar fazer essa modelagem para a sala de aula o mais próximo possível do que foi encontrado dentro da pesquisa historiográfica, mas também levando em consideração a parte pedagógica, né? Então, trabalhar com a videoteca teve seus pontos positivos e seus pontos negativos, porque quando a gente pensa na linguagem, então, essa linguagem a gente gasta um tempo maior de elaborar como é que uma frase que eu li lá na minha pesquisa historiográfica, eu posso traduzir ela, vamos dizer assim, para a educação básica, de maneira que eu não tire a concepção que foi passada, né? Então, a gente teve essa preocupação e gasta um tempo maior. Então, não dá para fazer sozinha, tem que ter o acompanhamento, por exemplo, da minha orientadora, que é especialista em História da Ciência, né? E quanto à questão de que tipo de recurso eu vou utilizar na sala de aula para fazer essa coisa crescer, né, essa narrativa, aí a gente vai pegar da experiência em sala de aula, né? Então, a nossa dinâmica foi justamente ver que o episódio histórico da eletricidade ele parte de 1770 a partir de um problema que foi levantado por uma mulher, a Laura Bassi. E aí ela se questiona se a eletricidade ela poderia dar vida a alguma coisa já morta.
E aí ela começa essa investigação e aí veio o estalo. Por que não utilizar a literatura, o livro, né, do Frankenstein, para fazer essa aproximação? Então, a gente entra também num dilema, que é como é que eu vou levar para a sala de aula história da ciência, que precisa de muita leitura, e como é que eu vou levar um livro, né, da literatura para a sala de aula também, que precisa de leitura. Então, eu estava com 2 problemas na mão, e aí, justamente, vendo a possibilidade de transformar em vídeo, a gente encontrou isso como solução. Então, o vídeo, na verdade, ele é elaborado baseado no episódio histórico da ciência, enquanto que o livro do Frankenstein é contado em sala de aula em paralelo com a apresentação do vídeo. Então, fica essa mescla. Eu uso da literatura e uso do conhecimento científico para intercalar esses 2 conhecimentos e fazer a discussão em sala de aula. Então, esse é o primeiro passo, a primeira ideia que a gente teve. E outras coisas também que dentro da dinâmica, da metodologia que o grupo se propõe a fazer é levar atividades experimentais. Então, quando você pensa nesse problema, eu tenho eletricidade e será que essa eletricidade pode dar vida a um ser? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou propor isso em sala de aula? Na verdade, não tem como fazer isso. E aí a gente vai e consegue encontrar que outras universidades já haviam feito esse tipo de teste, e a gente coloca dentro do vídeo uma simulação de uma pessoa no laboratório fazendo um teste numa RAM. E isso, a gente pede autorização para fazer esse tipo de uso, né, do material. Então, a videoteca é um vídeo que não é só uma narrativa. Ela tem simulação, ela propõe fazer atividades experimentais, ela narra a discussão que foi feita lá no século XVII e ela propõe essa investigação em sala de aula. E aí é importante ressaltar que o objetivo do Videoteca não é apenas promover um vídeo que seja colocado em sala de aula para o aluno aprender sobre eletricidade. Na verdade, o vídeo é uma ferramenta que o professor deve usar para construir esse conhecimento. Então, ele sozinho, ele não consegue atingir o objetivo educacional, porque é necessário que o professor esteja acompanhando o aluno. Então, o vídeo tem mais ou menos 10, 15 minutos. Imagine você numa sala de aula, colocar 10, 15 minutos para o menino ficar assistindo um vídeo falando sobre história da ciência. Então, houve essa preocupação de fazer com que fossem separados alguns trechos do vídeo e cada trecho tem um objetivo a ser alcançado. Então, é necessária a participação do professor. Não, mas eu acho também fundamental destacar a parte da relação com a literatura, quando trouxe o Frankenstein para o jogo, digamos assim, no sentido do que o imaginário é uma coisa que vai muito de cada um para cada um, mas quando a gente consegue colocar uma imagem única para eles já visualizarem, traz uma margem muito grande de noção de como é que vai o andamento ali do pessoal, né, enquanto estudante e o aprendizado também. Como se dá essa parte de trazer a obra? Como é a aceitação das pessoas? Porque eu acredito que, assim, a parte do visual é muito importante. Apesar de que todo conhecimento é passado, é via oral e tudo mais, mas ter esse apoio imagético, eu imagino que seja de grande ajuda, né, nessa parte. Como é que se dá a recepção das pessoas quando tem esse suporte? Então, quando a gente pensou em usar a literatura, foi justamente nisso. Tentar estimular o máximo possível da nossa sala de aula, o nosso público-alvo, que são os estudantes da educação básica e ensino médio especificamente, para eles tentarem imaginar o que seria essa possibilidade da vida. E aí, quando você pensa nisso, mesmo que a pessoa nunca tenha lido o livro, ele já ouviu falar sobre o Frankenstein. E mesmo que ele não tenha tido tanto contato, ele vai dizer que o Frankenstein ele consegue ter vida a partir da eletricidade, e mesmo sem ele saber o que é eletricidade. Então, isso é muito bacana, porque acaba motivando uma discussão legal em sala de aula, e aí é justamente aquilo. Mexe com o imaginário deles, mas eles sabem que é uma ficção. E aí a gente encontra o gancho justamente para dizer, isso aqui é ficção. Mas eu posso mostrar para você que houve uma pesquisa real, né? Isso aqui é ciência. E aí a gente entra justamente com um vídeo
videoteca, falando sobre, inicialmente, a pesquisa da Laura Bassi, depois que um padre vai entrar na discussão, um médico, e aí alguns alunos perguntam, mas por que um padre? Por que um médico? E aí a gente começa a entrar na discussão sobre o que é ciência, né? Hoje nós temos cada um dentro da sua caixinha, mas houve uma época em que não tinha a definição de se você poderia estudar física, se você poderia estudar química, biologia. Todo mundo estudava tudo, né? Então, a literatura ela serve como ponto de partida para inserir o episódio histórico na sala de aula. E aí vai abrir margem para muitas discussões, como, por exemplo, um aluno chegar e dizer, professora, a senhora não pode fazer isso porque a senhora está brincando de ser Deus. Justamente porque a pessoa entende o que é a literatura, o que era que o Dr. Frankenstein estava fazendo e o que a pesquisa científica lá da Laura Bassi estava tentando pensar. E isso é bacana, porque tira um pouco sobre a forma de pensar dos alunos, de aceitar tudo que o professor está dizendo. Então, levar essa construção para a sala de aula faz com que os alunos pensem, não, isso é ético? Pode ser pesquisado isso? Porque, na verdade, a história da ciência ela quer discutir justamente o que não vai no livro didático, o que não é discutido em sala de aula. Então, no primeiro momento, a gente já tem um impacto muito forte sobre isso. Então, tem vários alunos afirmando que é possível, a partir da eletricidade da vida, mas baseado na literatura. E aí eles caem a real e dizem, não, mas isso aí é uma ficção, então não pode. E aí a gente propõe a videoteca, e eles começam a pensar, poxa, então alguém fez isso, alguém investigou, é possível? Então, abre dois caminhos de pensamento, é possível ou não é possível? Para eu afirmar se é possível ou não é possível, eu preciso entender o que é eletricidade. Mais, né? Então, isso nos dá a possibilidade de levar o menino a um limite de conhecimento e ele dizer, poxa, a partir daqui eu não sei, então eu preciso ouvir o que a professora tem para falar. Né? Então, a partir dessa construção, a gente começa a mostrar o episódio histórico, as pessoas que se envolveram, que a ciência não é linear, que ela não é individual e que ela é feita pela a coletividade, e existe uma complexidade nisso. Né? Então, a gente tenta desenvolver atividades experimentais em sala de aula, tentando levar essa complexidade, essa coletividade, para que todos colaborem para um fim. Né, que é, por exemplo, o objetivo dessa aula seria desenvolver uma pilha de baixo custo, mas que pudesse causar o mesmo efeito, né? Então, reagir em alguma coisa, já que o projeto inicial que o Alessandro Volta começa a investigar é se essa eletricidade ela era capaz de fazer uma rã gerar espasmos. Então, a gente não vai ter uma rã em sala de aula. Então, a gente pega materiais de baixo custo e faz com que essa reação aconteça num LED. Então, eu não teria como desenvolver a pilha exatamente do Alessandro Volta em sala de aula. Mas aí eu pego arruelas de zinco, de moedas de cobre, intercalo elas dentro de uma descrição que o próprio Alessandro Volta faz, e aí a gente faz um dispositivo semelhante. Né? E o mais interessante também é que essa atividade experimental, a gente defende que ela não precisa ser roteirizada. Eu não preciso dizer para o aluno o que ele tem que fazer. Ele precisa se motivar e investigar como fazer. Então, a gente leva um pequeno trecho da carta do Alessandro Volta, passa para os estudantes e pede que eles desenvolvam a pilha do Alessandro Volta. E aí vai ter várias dificuldades durante esse processo, mas eles já estão motivados a querer chegar no resultado final, que é justamente ver o LED acendendo. E aí fazer essa relação entre o que eles vinham estudando e essa investigação teórica, né, e essa investigação experimental. Então, a proposta é o vídeo guiar toda a ação do professor, levando em consideração essa concepção que se tinha, né, se a eletricidade poderia, de fato, dar vida a um ser. E aí depois a gente entende que essa eletricidade, na verdade, ela vai permitir, no caso, que os efeitos aconteçam, mas não que a eletricidade está no corpo da rã.
E aí, com a atividade também, os meninos conseguem perceber que a eletricidade, ela, na verdade, ela flui naquele contato daqueles materiais diferentes, e aí por isso que o LED acende. Então, quando você relaciona algo que teoricamente é chato estudar, poucas pessoas têm esse prazer de fato em dizer assim, eu gosto de estudar, né? E você relaciona com algo externo, muda demais a proposta da sala de aula. Mas e a aceitação desse projeto? Como é que foi? Como é que foi recepcionado por os outros colegas de profissão? Como é que se deu essa parte? Então, Jean, como eu falei, esse trabalho aconteceu no TCC, e aí ele foi apresentado, ele foi aplicado, a gente apresentou em alguns eventos, e aí um dos primeiros eventos que a gente apresentou, ele estava associado justamente com essa questão midiática, né? Levar em consideração como que essa questão do visual ela pode impactar na sala de aula. E aí, nesse primeiro momento, a gente teve um feedback de uma professora, que é de jornalismo. Ela falou, vocês estão se preocupando muito com o texto em manter a coerência, mas vocês estão perdendo na aparência. Porque, na verdade, vocês precisariam perder um pouco o conceito para ganhar na aparência. O que ela estava querendo dizer é que, na verdade, a gente estava focando em alguns detalhes que não seriam, na concepção dela, necessária para atrair mais alunos, por exemplo, para a discussão. E aí isso nos fez refletir sobre, de fato, era isso que a gente queria. Porque, na verdade, o nosso objetivo não era alterar as informações, mas que essas informações elas chegassem em sala de aula justamente para não reforçar a ideia de que a ciência é feita por uma pessoa, né? Então, a gente pensou um pouco e falou, bom, nosso objetivo, a gente não precisa ter muita aceitação, a gente precisa que a coisa aconteça. Né? E estava acontecendo em sala de aula, foi recebido vamos dizer assim, bom agrado, o feedback da professora. No entanto, nosso objetivo era justamente levar essas concepções. Quando a gente acaba tirando muita coisa, a gente corre o risco de cair no que a gente já tem, né? De acabar valorizando alguns personagens na ciência e afastar ele da sociedade. E aí, por isso que a gente tem essa concepção de que a ciência é feita para pessoas especiais. A ciência ela pode acontecer de um dia para a noite, e não é isso que acontece, né? Então, a gente seguiu o nosso projeto, agradecemos o feedback da professora, tentamos refletir, por exemplo, justamente na questão dessa aparência, mas mantendo o nosso objetivo. E isso se tornou um desafio, já que dentro tanto do grupo como dentro do meu conhecimento, eu não sabia e continuo não sabendo mexer tanto com essa coisa da aparência, né? Então, o vídeo está sendo utilizado lá no YouTube, tem em média uns 7.000 visualizações. A gente não tem um rastreio para saber quantas pessoas, a partir dessa divulgação, aplicaram em sala de aula. No entanto, o material tem sido utilizado dentro da Universidade Estadual da Paraíba, dentro de disciplinas como, por exemplo, de metodologia, baseado na história da ciência. Então, a gente sabe que está sendo discutido, a gente sabe que está fazendo reflexão, né? E trabalhar com a história da ciência não é uma coisa, assim, Jean, que você pode aplicar hoje e achar que ali já vai trazer um resultado. Porque, na verdade, precisa de tempo. A gente precisa acostumar os alunos a trabalharem e a pensarem dessa forma. Porque, se você aplica uma vez e acha que ali já vai ter um resultado, é um equívoco. Porque os alunos não estão acostumados a pensar. Então, precisa de uma ação contínua. E aí, outra coisa também que a professora Ana Paula fala. Se você não consegue entender como trabalha-se com a história da ciência, também não aplique, né? Porque aí você pode causar as distorções que a gente não quer. Então, a ideia é justamente a gente preparar esses professores dentro da universidade para saber como trabalhar com a história da ciência, para que, de fato, esse material chegue de maneira correta na sala de aula.
No modelo atual, a gente sabe que é muito engessado, né? Tanto o ensino como o aprendizado. Então, alguns alunos já estão acostumados com aquela dinâmica padrão que já se repete por anos. Quando tem alterações, é normal que alguma parte rejeite. Por mais que a gente já saiba que um bom número de alunos aderiu, gostou, se tornou engajado, teve também exemplos negativos com essa mudança? Sim, é claro que uma metodologia que vai se utilizar em sala de aula, ela não consegue alcançar 100% do nosso público, e por isso que cabe ao professor conhecer diferentes metodologias para ir tentando e aproximando esses alunos, porque cada um tem um contexto diferente e vai reagir de maneira diferente. Então, obviamente, eu, enquanto professora, já venho trabalhando essa metodologia de fazer os meninos refletirem sobre isso, e aí, para mim, foi mais fácil, né, fazer com que eles quisessem participar, uma vez que eles já estavam acostumados com a minha metodologia, mas, por exemplo, vai, afetar algumas situações que é do convívio de cada um. Então, como eu te falei logo no início, pessoas que tinham a questão da religiosidade muito forte, então se sentiram meio que afetados nesse sentido do tipo de investigação que nós estávamos fazendo, né? E dizendo, eu não quero fazer isso, porque isso não vai ser legal, e não sei o quê. Porque eles estavam com a concepção justamente da literatura, que você levava em consideração que uma pessoa estava querendo dar vida. E a questão de dar vida entra no âmbito religioso. Então, para você ver a profundidade da discussão, que ela não é apenas falar sobre física, ela entra em questões, em valores, né? E a ciência é feita disso, né? Então, não tem como a gente dizer que vai discutir, vai falar sobre ciência, sem entrar na questão histórica, na social, na ambiental, na política, econômica e religiosa. A ciência é muito ampla, né? Isso. Então, ela vai acabar atingindo. E aí, isso, quando você diz assim, o ponto negativo é um ponto negativo, porque aí eu tive que conversar com essa aluna e dizer, não é bem isso que você está pensando, a gente está investigando isso e a gente não está batendo de frente com o que você acredita. É apenas um estudo que foi realizado e a gente está discutindo aqui. Por outro lado, é bom também, porque ela entende que o estudo da eletricidade teve pessoas comuns discutindo aquele assunto, e por isso que ela, enquanto pessoa comum, também pode discutir, né? Ela pode querer falar e defender dentro do que ela acredita, dentro da concepção dela, né? Então, nesse sentido aí, nós temos um ponto positivo e um ponto negativo, né? Porque aí também o professor tem que estar preparado para argumentar sobre isso e também não deixar o aluno de fora, porque ele está entendendo uma coisa diferente do que a gente está passando. E outra dificuldade que teve é, como eu estou levando um material audiovisual para a sala de aula, eu tive que me preocupar na elaboração desse material. E, durante o TCC, eu não tinha experiência nenhuma com esse audiovisual, então eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo, né? Então, vai ter coisas que foram colocadas lá, mas que, com um pouco mais de experiência, a solução poderia ter sido outra, né? E, então, talvez hoje, como você falou, hoje, num momento em que nós temos uma variedade muito grande de aplicativos, um layout melhor, um design melhor, não sei se esses alunos eles conseguem também ter uma aceitação como do momento anterior, dado que as facilidades com a tecnologia vai mudando, aperfeiçoando o layout, e aí eu não sei como que isso seria hoje na sala de aula, né? Então, essa aceitação. Mas, por outro lado, eu acredito que o objetivo maior é tanto falar sobre ciência, como construir essa ciência, que, apesar de eu ter me preocupado com essa questão da aparência, ela não chega a ser tão forte, porque o que chama mais atenção é justamente o que é eletricidade, independente do material que está sendo exposto lá, né? Então, em sala de aula, tirando essa situação da menina, não vai ter nenhum problema. E assim, vai ter questões da parte técnica de usar materiais, né? Então, por exemplo, durante a nossa atividade, a gente usou 2 materiais, né? 2 atividades experimentais, o eletróforo e a pilha. E aí, como o eletróforo ele funciona por eletrostática, então vai ter momentos que ele funciona ou não, vai depender do ambiente. Então, às vezes, como o aluno está esperando que uma atividade experimental ela funcione, e aí, se isso não funciona, aí gera um tipo de frustração. E cabe também ao professor dizer,
A ciência é desse jeito. Eu sei o que é que vai acontecer, mas se não acontecer, em vez de eu ficar frustrado, eu tenho que procurar entender o que está acontecendo ali, o que está gerando aquele problema para que eu não consiga o meu objetivo. Então, de uma maneira geral, eu acho que teve pontos positivos e negativos, sendo que eu aponto mais os positivos, porque os negativos são coisas que vão acontecer mesmo do dia a dia, da interação com pessoas. Às vezes as pessoas não entenderem exatamente o que a gente está querendo falar, entrar na questão do contexto de cada um, como, por exemplo, da religião dessa pessoa. Mas, de uma maneira geral, eu acho que foi bem positivo. É importante também ressaltar que, por mais que tenha essas diferenças, né, que às vezes você chega a ser algum empecilho, não necessariamente você está atingindo ele com alguma parte que vá, de fato, ofender alguma percepção que ele tenha da vida enquanto ser humano. Mas que isso é importante para ele entender que existem outros caminhos também que estão ali ao lado dele, que outras pessoas também estão fazendo, para que entenda a diversidade do mundo também enquanto pessoa, né? E como foi levar a estender isso para a dissertação no mestrado, né? Já que começou com o TCC, foi uma ideia que deu o seu trabalho, mas foi muito realizadora, e novamente abordar essa temática com outro episódio, com outras coisas, durante a dissertação. Sim. O desenvolvimento da dissertação ela foi baseado no episódio histórico do eletromagnetismo, focando na atividade experimental do êxtase, né? Hans-Christian Êxtase. E aí essa proposta de manter a videoteca é uma necessidade também de fazer um melhoramento do que já tinha feito, né? Ver se a gente conseguia tentar fechar alguns apontamentos que tinham feito. Então, da primeira vez, tinha se falado justamente da questão do focar demais no enredo e deixar um pouco a questão do layout de fora. Então, a gente tentou melhorar esse layout. Como no primeiro havia sido feita animações, encenações, a gente pensou em tirar essa parte e deixar só animações, de maneira que pudesse ficar uma coisa mais padrão dentro dessa estrutura da videoteca. Trabalhar com o tema do eletromagnetismo na concepção do que o Êxtase apresentou foi um pouco mais complicado, porque tem muita abstração associada dentro da explicação que a gente precisaria levar para a sala de aula e precisaria concretizar isso no vídeo. Então, você imagine você tentar justificar isso em sala de aula, que uma eletricidade passando por um fio condutor, ou seja, um fio de cobre, e em torno dele teria alguma coisa circulando, num sentido e no outro sentido, que era a concepção que o Êxtase apresentava. Então, não é uma coisa tão simples de se explicar, então o vídeo ele vem com esse objetivo de tentar concretizar essa concepção do Êxtase, né? Então, eu acredito que tenha sido um desafio muito grande até de produção, né? O ideal seria justamente que nós tivéssemos condições de desenvolver uma animação com vetorização para ficar esteticamente mais apresentável, mas ainda assim a gente não tinha esse conhecimento e a gente foi utilizando primeiro, tentando entender efetivamente o que era que o Êxtase entendia a partir dos seus escritos e tentar fazer isso com o recurso que nós tínhamos, né? Então, a gente foi usar de figura geométrica, a gente foi entender um pouco sobre a filosofia que ele acreditava, que estava envolvido. Então, era a Naturphilosophie, e aí era uma filosofia lá da Alemanha, e a gente foi procurar entender isso para conseguir justamente concretizar essa explicação que ele dava. Mas o vídeo ele segue a mesma estética, onde o material ele não pode ser utilizado, jogado na sala de aula, ele tem que ser trabalhado trecho a trecho, e cada trecho tem um objetivo a ser alcançado. Mas, e aí, como é que está a pretensão de fazer mais? Quer dar continuidade ao projeto? Tem planos futuros vindo por aí? Então, o grupo ele tem muitos episódios para serem investigados e explorados. A questão é a demanda, né, o tempo que é necessário
para produzir esse material. Então, no primeiro, eu gastei 1 ano para desenvolver um vídeo de 15 minutos, porque envolve a pesquisa historiográfica, o desenvolvimento da questão do que vai ser apresentado, né? O tipo de animação que a gente vai colocar. Então, leva um pouco mais tempo. Obviamente que hoje, mais com um pouco de experiência, esse tempo ia ser reduzido. Mas a questão é mesmo o tempo, né? Então, eu, como professora agora da universidade, eu já não consigo mais dar tanto tempo para fazer esse material. Então, a gente precisa aumentar as forças, né? Ter alguns alunos que tenham interesse de trabalhar nessa mesma linha, mantendo a videoteca ativa, e que queiram, de fato, né, passar por todo esse processo, não só da pesquisa historiográfica, como também de desenvolver outras habilidades durante esse processo, porque essa pesquisa ela me ensinou justamente isso. Eu não estava estudando só física, eu estava desenvolvendo outras habilidades que eu nem pensava em desenvolver. E aí uma outra coisa também que é interessante ressaltar, porque quando a gente pensa em levar esse material, essa ferramenta para a sala de aula, deve-se questionar o seguinte: esse material ele vai ser utilizado como? Já que nós temos na sala de aula um objetivo de discutir um tema. Né? Então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro, nós tínhamos um tema ali, que era justamente discutir circuitos elétricos. E aí, talvez isso, para quem não trabalhe com história da ciência, não fique muito claro. Tá, você vai discutir história das ciências e o conteúdo. Na verdade, eu estou discutindo já o conteúdo, só que é um conteúdo que ele vem do que foi desenvolvido naquela época que eu estou trabalhando, mas a gente chega na temática que está sendo pedido pelos os projetos educacionais. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou com a discussão sobre o que era um circuito elétrico, mas discutindo a partir da pilha que nós desenvolvemos, né? Então, nós temos ali uma fonte de energia que está fluindo entre aquelas placas, as pernas do LED é um fio e o próprio LED é um dispositivo que tem a capacidade de transformar aquela energia em luz. Né? Então, essa discussão ela é feita em sala de aula. E quando a gente trabalha o segundo momento do episódio, que é o eletromagnetismo, a gente está falando justamente do próprio eletromagnetismo. O que se entende sobre eletromagnetismo se não for a compreensão da relação entre eletricidade e magnetismo, que é o que o êxtase vai apresentar. Né? E dentro do episódio do êxtase vai apresentar também as concepções que o Ampère apresentava sobre isso, que também na educação básica quase não se discute essa relação entre os dois, que um pensava de uma coisa e o outro pensava de outra, e no livro didático a gente segue uma concepção, a gente decidiu escolher uma concepção. Então, essa videoteca ela tem esse objetivo. A gente discute a história da ciência, mas a gente também discute e foca no conteúdo que está sendo proposto na educação básica. Então, só para esclarecer que o conteúdo ele é discutido. Na verdade, ele é construído, ele não é apresentado. Então, eu não digo ao aluno, por exemplo, quando eu estou falando sobre eletromagnetismo, que o magnetismo ele é calculado daquela maneira. Não, como foi que nós chegamos à interpretação de como que eu posso calcular o campo magnético baseado na quantidade de espiras que eu tenho? Então, a gente vai fazer uma interpretação de como que aquele pesquisador daquela época chegou àquela concepção, fazendo com que os alunos construam aquele saber, em vez de você já dizer para ele, é assim. Então, a ideia é justamente dessa construção. Exercitar essa parte deles, né? Então, Samira, fala para o pessoal também onde é que eles podem encontrar para acompanhar e assistir esses episódios que já estão disponíveis. Bom, o material das 2 videotecas, elas podem ser encontradas no YouTube do GCEM, e vocês podem ter acesso na descrição às sequências didáticas, né, que devem ser utilizadas junto ao material. E para conhecer as pesquisas do grupo, é só entrar no Instagram do GCEM_UEPB. Para quem está só nos escutando e também para quem ainda não conhece o GCEM, é o Grupo de História e Ensino da Ciência. Só letrando é GHCEN e o EPB, né? O Instagram, _UEPB.
Então, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer novamente a Samira por estar aqui, por esse momento, essa conversa que foi muito enriquecedora. Fico com vocês daqui a 15 dias com o próximo episódio. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @proestpg.epb, proextpg.epb, e também no Spotify e no YouTube para acompanhar nossos lançamentos de episódios do podcast. Para você que gosta só do áudio e de escutar enquanto está fazendo alguma outra atividade, fique à vontade para conhecer nossos canais de áudios lá no Spotify. Então é isso, vejo você daqui a 15 dias com outro convidado, outra temática, e lembre-se, ciência boa é ciência compartilhada.